Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de São Boaventura, né? Nós vamos ler hoje o capítulo 8, a confirmação dos anjos bons, e depois o capítulo 9, que é a produção do homem quanto ao espírito. Iniciemos, então, com a oração de São Tomás de Aquino, para nossas mentes sejam iluminadas pelo Espírito Santo, nós possamos aprender com esse grande santo, doutor da Igreja. Vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência, da nossa inteligência, um raio da vossa claridade. Regina? Dai-nos inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Ainda? Nosso Deus, semeai em nós a semente da vossa bondade. Faze-nos pobres sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a nossa palavra e a nossa vida sejam coerentes. Concedei-nos verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, nosso Deus, a nossa vida, concedei-nos saber o que nos pedis e ajudai-nos a realizá-lo para o nosso próprio bem e de todos os nossos irmãos. Amém. Amém. Então, Regina, você pode começar lendo o capítulo 1, o capítulo 8, o item 1, por gentileza. Sempre alertando aqui aos nossos ouvintes, nossas pessoas que forem assistir o vídeo mais na frente, que a didática de São Boaventura é assim: no item 1, ele expõe todo o assunto do qual ele vai falar, e a partir do item 2, ele começa a explicar cada parte, ele detalha toda a exposição que foi feita no item 1. Ok? Então, Regina, por gentileza. Aproveitar enquanto a Regina está localizando, eu quero informar também que as intervenções que são feitas, na medida que a leitura vai sendo realizada, elas são para facilitar a compreensão das pessoas, né? Porque, apesar disso ser um brevilóquio, né, que é um resumo para os alunos iniciantes na filosofia e na teologia, né, no conhecimento de Deus, existem alguns termos que são muito complexos. E a gente tenta explicar quando sabe, quando não sabe, a gente guarda para depois a gente explicar. Leve-se em consideração que a condição intelectual, né, daquela época era bem diferente da nossa, né? Naquele momento a vida era diferente, bem diferente, né? E as pessoas tinham uma afinidade maior com as coisas de Deus, diferente da nossa época, cuja distância é quase abissal. Ok? Regina, por gentileza. Vamos lá. Capítulo 8, a confirmação dos anjos bons. Número 1. Sobre a confirmação dos anjos bons, deve-se admitir o seguinte, 2 pontos. Assim como os anjos que se afastaram de Deus foram imediatamente obstinados pela impenitência, assim os que se voltaram para Deus foram de imediato confirmados na vontade, pela graça e pela glória, perfeitamente iluminados na razão pelo conhecimento matutino e vespertino,
plenamente fortificados no poder, tanto imperativo como executivo, e de todo confirmados na operação, tanto contemplativa como ministradora. Tudo isto aconteceu numa tríplice hierarquia de 3 graus, 2 pontos: o supremo, o médio e o inferior. À hierarquia suprema pertencem os tronos, os querubins e os serafins. À média, as dominações, as virtudes e as potestades. À inferior, os principados, os arcanjos e os anjos. Deles, muitos são enviados para o serviço dos homens e destinados à guarda dos mesmos, e servem-nos purificando, iluminando, aperfeiçoando, segundo o determina a vontade de Deus. Olha só, isso remete a gente para a oração do Santo Anjo, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre, me rege, me guarda, me governa, guia e ilumina. Amém. Né? Mas não só os anjos da guarda fazem isso. Pelo que São Boaventura está dizendo aqui, anjos de outras hierarquias também vêm em nosso socorro, não é? Cada um com suas vocações. Não é? Então, ficou bem claro no item 1, né, a tríplice hierarquia, né, a hierarquia superior, a intermediária e a inferior, e que são 9 coros dos anjos, né? Os 3 primeiros, os 3 intermediários e os 3 finais, não é? Uma outra coisa a chamar a atenção é essa parte aqui, quando ele fala perfeitamente iluminados na razão, pelo conhecimento matutino e vespertino. Então, eles têm o conhecimento do ciclo da vida, né, diária, tanto no ciclo matutino quanto no ciclo vespertino, manhã e tarde, né? E, pelo que tudo indica, o vespertino inclui também a noite, né? Só que, no mundo dos anjos, me parece, eu ainda não estudei isso, mas lá na frente talvez a gente tenha esse conhecimento, não tem noite, né? Não tem noite. Por isso ele fala matutino e vespertino. Mas é uma coisa que é uma intuição minha. Eu não posso ainda afirmar isso, né? E outra coisa a chamar a atenção é essa questão aqui, que eles são plenamente fortificados no poder. Mas qual poder? E aí São Boaventura, ele usa o poder como sendo gênero e usa duas espécies de poder aí. Tanto o poder imperativo como o poder executivo. Tanto o poder de imperar, não é? De exigir, de mandar, não é? Como o poder de execução. Então, assim, os anjos, eles são poderosos em todos os aspectos, né? Tá? É poder de mando e poder de execução. E de todo confirmado na operação, tanto contemplativa como ministradora. Né? Eles tanto são confirmados na contemplação de Deus, na contemplação de tudo o que existe no universo, como também em ministrar, em ensinar, em informar como tudo funciona. Ou seja, eles têm o conhecimento perfeito. Tanto contemplativo, que quando você contempla, é como se você entrasse naquele meio, naquele lugar, né? O santo contemplativo, ele não é apenas aquele santo de oração. Ele está
ao mesmo tempo no mundo carnal e no mundo espiritual. Ele está contemplando a vida espiritual. Então, assim, ele vive, ele interage ali. Ele está ali no mundo espiritual, né? Então, e como ministradora também, né? Além de estar, de conhecer, da sabedoria como um todo, contemplativa, ele tem o poder, ele tem a graça, né, de ensinar, né, de ministrar. Eles têm a pedagogia do ensino. Não basta você conhecer, você tem que saber passar para frente, né, ensinar. Então, eles têm as duas coisas. E fala da tríplice hierarquia, né? Na primeira hierarquia, nós temos os tronos, os querubins e os serafins. Nas hierarquias superiores, cada um tem uma função. A média é onde ficam as dominações, as virtudes e as potestades. E as inferiores, os principados, os arcanjos e os anjos, né? A partir agora do item 2, as intervenções elas vão aumentando, né? Na medida que a gente vai lendo o item 2. Regina, eu vou pedir para você continuar lendo, ainda, na medida que você for tendo dúvida, né, você vai perguntando, e a gente vai tentando explicar a partir da intervenção, tá certo? Mas eu vou pedir para a Regina ler, porque ela já tem o traquejo da intervenção. Não sei se você percebeu, mas na hora que a gente está lendo, na hora que ela está lendo, que ela começa a diminuir a frequência das palavras, eu já percebo que ali eu vou ter que fazer uma intervenção. Já foi uma coisa que a gente conseguiu com o tempo que a gente já vem fazendo isso, eu e ela. Tá bom? Beleza? Tá bom. Regina, por gentileza, pode continuar agora no item 2, tá? Número 2. O que acima se disse explica-se da seguinte maneira, 2 pontos. Como pela semelhança expressa e pela proximidade do primeiro e supremo princípio, os anjos têm um intelecto deiforme. Como eu sei que muita gente pega os vídeos pela metade, assim, ninguém pega da primeira aula, segunda aula, geralmente pega no meio da conversa, é importante sempre frisar a questão do primeiro e supremo princípio, que é o início de tudo, né? Que é nada mais, nada menos que o Logos divino, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo é a sabedoria suprema. É o primeiro e supremo princípio. É Ele, uma pessoa, não é? Deus Pai é o poder supremo. E o Espírito Santo é o amor supremo. Tá? Essa questão importante para que as pessoas comecem a ir entendendo. E os anjos têm um intelecto deiforme e imutável. Deiforme é a semelhança de Deus. Deiforme. Não é Deus, é a semelhança. Semelhança, ele vai dizer mais na frente alguma coisa nesse sentido, mas semelhantíssimo a Deus. Né? E imutável. Não é? E imutável. Então, essa questão da imutabilidade, ela é uma característica do anjo. O anjo, quando decide, ele decide e pronto. Não volta atrás. Ele não tem como voltar atrás, ele não consegue voltar atrás, é impossível para ele voltar atrás. Por quê? Porque ele tem a sabedoria plena. Diferente da gente, que erra, conserta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O anjo não tem esse negócio. Se ele cai, cai. Se ele está firme junto a Deus, ele está firme junto a Deus e não cai. Os anjos decaídos, eles não podem voltar a não ser decaídos. Salvo
sob uma graça especialíssima de Deus. Não se sabe. E os anjos que não caíram, que continuaram submissos a Deus, também não tem como cair mais. Apesar do livre-arbítrio, a decisão de servir a Deus e de não servir a Deus, ela é imutável. Eles podem tomar outras decisões, menos a de não servir a Deus. E os demônios, os inimigos, podem tomar também uma decisão, menos a de servir a Deus. Isso é ponto muito importante. Por isso que eu fiz essa intervenção, tá certo? Então, Regina, continua, por favor. Após o consentimento feito pelo livre-arbítrio, foram confirmados e aperfeiçoados pela glória, uma vez que, com a ajuda da graça divina, convertendo-se ao sumo bem, tenderam totalmente para Deus. Devido a isto, tornaram-se estáveis e felizes quanto à vontade, perspicazes quanto à inteligência, de forma a não só conhecerem as coisas no seu gênero próprio, mas também na ciência eterna. E por isso tem não só conhecimento vespertino, mas também matutino, ou mesmo diurno, devido à plenitude e à pureza absoluta da luz deles, em comparação com a qual toda a criatura pode merecidamente chamar-se trevas. Olha só a diferença dos anjos para o restante das criaturas. Né? Ele toca muito nessa questão. Matutino, diurno, a plenitude e a pureza absoluta da luz deles. Se você comparar um anjo com qualquer outra criatura, você vai dizer que aquela criatura está nas trevas. Por mais iluminada que ela seja. Tamanha é a luz, a pureza, a plenitude angélica. Por isso que quando os anjos aparecem, eles chamam tanta atenção. É de uma luz incandescedora, se eu posso usar essa expressão, que não explica, mas é só para a gente ter um pouco de consciência do que é. Nem a luz do sol é tão luz quanto os anjos. Melhor dizendo, em comparação com os anjos, a luz do sol são trevas. Olha só que coisa maravilhosa. Vai, Regina. Quanto ao poder, foram perfeitamente fortificados, tanto no operar como no executar, quer assumindo o corpo, quer não assumindo. Quanto ao obrar, foram perfeitissimamente ordenados, de modo que não se podem desviar, nem quando sobem para a contemplação de Deus, nem quando descem para servir o homem. Porque veem a Deus face a face. Para qualquer lugar que sejam enviados, movimentam-se sempre dentro de Deus. Bom, Regina, lê novamente a partir da quanto ao poder, logo depois do item 3 aí. Tá. Quanto ao poder, foram perfeitamente fortificados, tanto no operar como no executar. Quer assumindo o corpo, quer não assumindo. Olha só a novidade. Não é? O anjo ele pode assumir um corpo.
para poder até aparecer para a gente, né? Senão a gente vai ver só uma luz, né? Eles foram perfeitamente fortificados no operar e no executar. E para executar e para operar, muitas vezes, eles precisam assumir um corpo. Tá? Vão gravando isso aí, vão introduzindo isso dentro da memória, né? Vão refletindo. Quando eu falo introduzir isso na memória, é refletir sobre isso. Anjo, luz, anjo no corpo para interagir com as criaturas. Tá? E quanto ao obrar, foram perfeitissimamente ordenados. Né? Vai, Regina, pode continuar. E quanto ao obrar? E quanto ao obrar, foram perfeitissimamente ordenados, de modo que não se podem desviar, nem quando sobem para a contemplação de Deus, porque veem Deus face a face. Nem quando descem para servir o homem. Olha só, quanto ao obrar, foram perfeitissimamente ordenados, de modo que não se podem desviar. Eles, olha, veja bem, quanto ao obrar é o quê? Quanto ao trabalhar, né? Eles foram perfeitissimamente ordenados, ou seja, tudo que eles fazem é perfeito. A ordem na qual eles foram, as quais lhes foram impostas, né? lhes foram dada, né? Inserida, entranhada, digamos assim, para ter a ideia de que eles são isso. Eles não adquirem isso, eles são isso, né? Eles são tão ordenados de modo que não se podem desviar. É impossível a eles desviar, entendeu? Quando eles vão cumprir uma ordem, eles executam e pronto. Eu não sei se vocês já leram um pouquinho sobre o Apocalipse ou se já ouviram as pessoas falando do Apocalipse. O anjo, quando desce do céu para executar uma ordem, ele vai fazer. Ele não diz assim, eita, isso aqui está errado, eu vou voltar atrás. Não. Eles vêm e fazem mesmo. É por isso que Padre Pio diz assim, quando você pede uma coisa a seu anjo da guarda, que é uma coisa lícita, eles vão fazer. Por isso que uma amiga minha lá de Brasília, ela é uma menina de muita fé. Ela dizia assim, Augusto, quando eu saio de carro, que eu vou para um lugar de muito movimento, que não tem estacionamento, eu peço ao meu anjo da guarda uma vaga no estacionamento e ele nunca me deixou de arrumar. As coisas mais simples, tá vendo? Então, assim, eles são obedientíssimos. Se você não pede nada a eles, eles não fazem. Eles ficam inertes. Eles ficam no papel que Deus deu para eles fazerem. Instruir, orientar, que a gente não tem ouvido para ouvir, nem sensibilidade suficiente para sentir a ação do anjo da guarda. Só os santos mesmo. Chegaram no estágio de poder interagir com essas ações. Mas eles agem, gente. Eles agem. É impossível para eles não agirem. Porque, quanto ao obrar, foram perfeitissimamente ordenados. De modo que não se podem desviar. Nem quando sobem para a contemplação de Deus, nem quando descem para servir o homem. Vocês entendem a força que isso tem? Quando você pede, por exemplo, nas minhas orações eu peço
para que meu anjo da guarda chame o anjo da guarda de todas as pessoas que eu mando os links do texto, né, nas madrugadas, que eu penso, eu digo para ele assim, meu anjo da guarda, todas as pessoas que eu pensar nelas, chame o anjo da guarda delas para rezar comigo, quer essas pessoas estejam vivas ou mortas. Porque, pasme, o anjo da guarda não está conosco somente enquanto a gente está encarnado, não. Ele continua do nosso lado mesmo depois que a gente morre, viu? Tá? Ele é nosso anjo da guarda eterno. A ordem que Deus deu para ele não volta atrás. Vou ler de novo isso aqui. Quanto ao obrar, foram perfeitissimamente ordenados, de modo que não se pode desviar. Deus estabeleceu que o meu anjo da guarda, o anjo da guarda de Augusto, vai estar do meu lado eternamente, quer eu esteja encarnado, quer eu esteja desencarnado. Já para as almas que morrem pela segunda vez, tem a morte física e a morte espiritual, ou seja, as que vão para o inferno, as que decidem ir para o inferno, eu não sei qual é o destino dos anjos da guarda dela. Eu tenho certeza que aqui, na Divina Comédia, a gente vai ver alguma coisa sobre isso. E aqui no Estudo de São Boaventura também. Mas eu não sei dizer, não conheço ainda, tá? Mas do purgatório para cima, mesmo que seja no último grau do purgatório, naquele onde o homem sofre mais, o anjo da guarda está lá junto para ajudar. Sabe por que ele está lá? Porque ele não pode se desviar. Está aqui explicado isso. E outra coisa, para qualquer lugar que sejam enviados, eles se movimentam dentro de Deus. Lembrem-se da imagem de Santo da Guarda, da Iluminura. O Espírito Santo abarcando o universo. O amor. Nós nos movemos dentro de Deus. Nós. Os anjos também. Se Deus dormisse um segundo, o universo acabaria. Deus não dorme. Augusto. Pois não, ainda. Quando Deus designa um anjo para cuidar da vida daquela pessoa e também livrar ele do perigo e até da morte, o anjo ele é ordenado para fazer o que Deus mandou. Pode, naquele, como é que eu vou dizer, naquele período ali, daquele tempo da ocorrência do que vem acontecer, o que pode mudar a atitude do anjo será... O anjo não pode mudar porque ele foi ordenado, mas o ser humano, aquele que Deus enviou o anjo para cuidar dele, dependendo da atitude dessa pessoa, desse ser humano, o anjo pode modificar a ordem ou não? Não. Não pode. Independe do ser humano ser um satanista ou um cristão devoto. O anjo da guarda, ele vai cumprir sua missão. Entendeu o que eu perguntei? Perfeito. Agora, cada pessoa tem um livre-arbítrio, né? Por isso que eu perguntei sobre isso mesmo. Exatamente. O anjo vai continuar. Ele não pode, ele não consegue. É impossível para ele descumprir a ordem. É impossível. Entendi, perfeito.
Perfeito. Né? Só O se homem, Deus... ele decide o que ele quer. E Mas o Deus anjo da também, guarda vai estar sempre orientando ele. e Deus também, como ele não volta atrás na palavra, vai permanecer. Eu não sei se acontece com vocês, mas na iminência de você cometer um pecado, aquele pecadinho que a gente está acostumado a fazer e que a gente se arrepende sempre. Porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz. Né? O anjo da guarda está sempre dizendo, não faça, não faça, não faça. Essa dúvida que você tem antes de cometer, não tenha dúvida que é o anjo da guarda que está lhe dizendo para não fazer. E isso aí sou eu que estou dizendo. Não li aqui em São Boaventura, já vi em algumas palestras sobre isso. O outro lado, o inimigo, vai estar sempre dizendo peque, peque, peque. Aquela alegoria do anjo de um lado e do demônio do outro, aquilo ali não é desproposital, não. Eu, Augusto, acho que aquilo existe mesmo. Da mesma forma que a gente tem um anjo da guarda, a gente tem um inimigo da perdição. E tem o livre-arbítrio, né, Augusto? E tem o livre-arbítrio de decidir. Item 3, Regina, por gentileza. São movidos e agem segundo a ordem hierárquica neles iniciada pela natureza e consumada pela glória, que, estabilizando a volubilidade do livre-arbítrio, iluminou a perspicácia, ordenou a oficiosidade e fortificou o poder, conforme os 4 atributos acima mencionados. Só um minutinho, Regina. Um item importante aqui. Olha só, eles são movidos e agem segundo a ordem hierárquica, neles iniciada pela natureza. Cada anjo ele tem uma natureza. Só que a natureza angélica, ela foi consumada pela glória de Deus, pela glória de estar vendo Deus face a face. No item 2 ele diz, né? No item 2 ele diz que os anjos veem Deus face a face. Certo? Os anjos, devido à glória, eles veem Deus face a face. Olha só. Mas eles agem segundo a hierarquia, né? Então, a primeira hierarquia, aqueles 3 da primeira, os 3 do meio e os 3 finais, né? Aí veja, pela glória, que estabilizando a volubilidade do livre-arbítrio. Olha só, o livre-arbítrio ele tem uma certa volubilidade, não tem? Ele tem livre-arbítrio, né? Eles têm, é importante a gente frisar nesse ponto. Não confundir livre-arbítrio com falta de decisão. O anjo da guarda, uma vez decidindo, ele não volta atrás. Porque ele tem o conhecimento pleno. Nós temos livre-arbítrio, como os anjos também têm. A diferença é que nosso livre-arbítrio, nós decidimos e decidimos errado. Ou decidimos certo. Mas tanto na decisão certa como na decisão errada, no caso do homem, ele pode voltar atrás. Não pensem que se você leva uma vida de santidade, leva aquela vida, no final da sua vida você pode cair no final da vida, gente.
Você pode cair no final da vida. É por isso que a gente precisa muito, mas muito mesmo, rezar aquela ladainha da humildade. A gente precisa. Só a humildade faz com que a gente vá para o céu. Qualquer vestígio de vaidade, de orgulho e de soberba, no mínimo, vai levar você para o purgatório, para você levar umas boas palmadas lá. Então, a humildade, ser como uma criança, é o único meio de ir para o céu. Se vocês observarem a vida dos santos, vocês vão perceber isso. Santos de um temperamento colérico, como São Francisco Xavier, o Santo Inácio de Loyola, o Padre Pio, São Bernardo de Claraval, né? São Bernardo de Clairvaux, pessoas extremamente aguerridas, né? E, por conseguinte, extremamente orgulhosas. Somente um fundador dos jesuítas, né? Agora me escapou o nome, né? Ele era um general, né? Do exército, né? Santo Inácio de Loyola, né? Então, assim, eles lutaram muito para ser humildes. E só a partir daí foi que eles foram ficando santos. Ó, gente, só um parêntese. Santo Inácio, quando ele levou um tiro de canhão, a perna dele ficou colocada no lugar troncho, ele ficou mancando, ele mandou quebrar e colocar no lugar de novo. Ele ficou na casa da cunhada, e lá não tinha livros de batalha. Ele começou a ler o Evangelho e livros religiosos. Aí ele se converteu ali. E ele viu que Nosso Senhor Jesus Cristo passou 40 dias em jejum. E os monges disseram que um dos requisitos para ser santo era fazer jejum. Aí ele disse, ele fez 40 dias de jejum. 40. Quando ele terminou o jejum, ele voltou lá para o mosteiro e disse, estou do mesmo jeito. Você vê que como aguerrido era esse homem. O jejum ajuda, sim, mas o jejum, a esmola e a oração, gente. Quem não reza não vai para o céu, não. Viu? Só entra no céu quem é santo. Enquanto não chegar à santidade, vai ficar no purgatório. Se limpando para poder ir para o céu. Para poder ver Deus face a face. Senão você morre. Deus é amor. Não existe amor sem humildade. É uma equação que não tem... É como uma decisão angélica. Só existe céu para os humildes. Só existe céu para os humildes. Apesar de que quem está no purgatório já está no céu. Mas não está no céu empírio, junto com Deus, vendo Deus face a face. Só os humildes. Só os limpos da prepotência, da arrogância, de querer ser melhor que Deus. De querer ser o próprio Deus. Entenderam isso aí? Então, continua, Regina. Daí para frente não vai ter muita intervenção, não, porque a forma como ele escreve já vai dar para a gente ir colocando no coração aí as coisas. Vai lendo da forma como tu estavas lendo. Conforme os 4 atributos acima mencionados, a perspicácia da inteligência em contemplar ordena-se principalmente ou a adoração da majestade divina
ou à compreensão da verdade, ou ao desejo da bondade. Segundo isso, há 3 ordens na primeira hierarquia, a saber, os tronos, a quem corresponde a reverência, os querubins, a quem corresponde a sabedoria, e os serafins, a quem corresponde a bondade. A eficácia perfeita correspondem ao poder de imperar, de executar e de expedir. O primeiro corresponde às dominações, o segundo às virtudes e o terceiro às potestades, às quais compete afastar as potestades contrárias. Esses são os anjos guerreiros, né? Vai. Isso. A perfeita oficiosidade corresponde reger, revelar e socorrer. O primeiro é o ofício dos principados, o segundo, os dos arcanjos, e o terceiro dos anjos, que vigiam para que os que estão em pé não caiam, e ajudam os caídos para que se levantassem. Tá vendo aí, Ida? E assim Esses são os nossos anjos da guarda. E assim fica claro que estes atributos todos encontram-se nos anjos em maior ou menor quantidade, descendo gradualmente dos mais altos aos mais baixos. Cada ordem, porém, recebe sua denominação daquilo que mais se sobressai em seu ofício. Beleza, olha só. Isso não quer dizer que os anjos, por exemplo, né, os arcanjos, né? Olha, o primeiro é ofício 2, aqui em cima. A perfeita oficiosidade corresponde reger, revelar e socorrer. Certo? Reger é ofício do principado, dos principados. Revelar é o ofício dos arcanjos. E socorrer é o ofício dos anjos. Mas isso não quer dizer que os anjos só saibam socorrer. Eles sabem também reger, revelar e socorrer. Os arcanjos também sabem reger, revelar e socorrer. E os principados também sabem reger, revelar e socorrer. Mas as características de destaque dos principados é reger, dos arcanjos é revelar e dos anjos é socorrer. Vocês entenderam isso? Da mesma forma que nos 4 temperamentos, né? Um temperamento se destaca mais. As pessoas possuem todos um pouco de cada temperamento. Aqui também nos anjos acontece coisa similar. Só que tudo aqui dos anjos é virtude, né? E nos temperamentos nem tudo é virtude, né? Tem a parte boa dos temperamentos e tem a parte ruim. No caso dos anjos, não. Os anjos são bons. A bondade é a bondade suprema. Os anjos que continuam servindo a Deus. Os anjos que não servem a Deus é a maldade suprema. Os anjos que servem a Deus é a bondade suprema. Os anjos que não servem a Deus é a maldade suprema. Não é um malzinho besta, não. Fala mal ali, pega uma carteirinha ali, não, é maldade mesmo. É maldade que a gente nem imagina que existe. Eu vi um vídeo hoje de uma pessoa adulta fazendo uma coisa com uma criança, maltratando uma criança. Um colega mandou para a gente divulgar aí, para prender essa pessoa.
que eu disse, esta pessoa está endemoniada. Um ser humano, por mais demente que seja, dentro da sua... Por mais que não seja batizado, por mais que viva na lei do mundo, um ser humano normal, com as suas características normais, mesmo que não conheça a Deus, mesmo que não tenha religião, mas normal, porque nós nascemos com uma pitadinha de Deus na gente. O batismo consolida aquilo. A crisma consolida o batismo. A primeira comunhão consolida e vai consolidando. Mas o ser humano ele já nasce com um caráter, uma característica, eu vou botar assim, um gen de Deus nele. Então, o ser humano normal não faz o que eu vi esta pessoa fazendo hoje, nesse vídeo com a criança. Esta pessoa, ela está endemoniada. Porque aquela maldade que ela estava fazendo com a criança não é do ser humano. É do mal supremo. Porque Deus permite que isso aconteça, não cabe a nós julgar. Mas eu confesso que eu fiquei... A minha energia foi lá para o dedo mindinho, quando eu vi. Quando a gente estuda, que a gente entende um pouco disso, aí a gente parece que sofre mais. Agora, entre o capítulo que acabou, né? Isso. Acabou o capítulo 8, agora o capítulo 9, eu quero ler um pouco do tratado aqui da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, eu vou ler aqui, tá? Uhum. Então, página 20 de São Luís Maria Grignon de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Este livrinho aqui, que ficou escondido por séculos, ele foi escondido por Satanás, né? Pelo demônio. O próprio São Luís Maria de Grignon de Montfort, ele disse que isso ia acontecer. Depois ele foi descoberto e foi colocado em circulação. Ele tem que ser lido. Tem que ser lido, tem que ser relido, tem que ser relido, tem que ser relido, e tem que ser relido até a morte. Porque cada vez que você lê, você ama mais Nossa Senhora. E começa a entender que sem ela, nada disso que estamos fazendo aqui aconteceria. Não existiria São Boaventura, não existiria São Tomás de Aquino, São José, nada. Talvez não existisse nem os anjos, nem o universo. Eu ouso dizer que sem Nossa Senhora, talvez não existisse nem o universo. Não é por menos que ela está na segunda hierarquia do universo. Primeiro vem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo vem ela, depois os anjos. Vamos lá. Item 7. Os santos disseram coisas admiráveis desta cidade santa de Deus, que é Nossa Senhora. Cidade. Existe, eu até falei na aula passada, uma parte aqui do ofício da Imaculada Conceição que fala sobre isso. Cidade, o poeta, né, quem compôs o ofício, diz assim: esta cidade de torres guarnecidas, de Davi com armas bem fortalecidas, de suma clemência sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada, ó mulher tão forte, ó invicta Judite. E aí vai, né? Está no ofício de Nossa Senhora, que durante o mês de maio eu costumo rezar ele sempre antes de dormir.
Os santos disseram coisas admiráveis desta cidade santa de Deus, e nunca foram tão eloquentes nem mais felizes. Eles o confessam, que ao tomá-la como tema de suas palavras e de seus escritos, e depois proclamam que é impossível perceber a altura dos seus méritos, que ela elevou até ao trono da divindade, que a largura de sua caridade, mais extensa que a terra, não se pode medir, que está além de toda compreensão e grandeza do poder que ela exerce sobre o próprio Deus. E, enfim, que a profundeza de sua humildade, olha a humildade aí, gente, e de todas as suas virtudes e graças, são um abismo impossível de sondar. Ó altura incompreensível, ó largura inefável, ó grandeza incomensurável. Chama a atenção aqui a uma coisa: altura, largura, grandeza. Tá? Depois eu entro nesse mérito aí. Ó abismo insondável. Todos os dias, de um extremo da terra ao outro, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo prega, tudo exalta a incomparável Maria. Os 9 coros de anjos, os homens de todas as idades, condições e religiões, os bons e os maus, os próprios demônios são obrigados, de bom ou mau grado, pela força da verdade, proclamá-la bem-aventurada. Vibra nos céus, como diz São Boaventura, ó ele, o clamor incessante dos anjos. Vibra nos céus, como diz São Boaventura, o clamor incessante dos anjos. 2 pontos. Sancta, Sancta, Sancta Maria, Dei Genetrix et Virgo. E milhões de vezes, todos os dias, eles lhe dirigem a saudação angélica. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esse primeiro texto da Ave Maria, os anjos, milhões e milhões de vezes, todos os dias, lhe dirigem a saudação. Prosternando-se diante dela e pedindo-lhe a graça de honrá-los com suas ordens. Honrá-los com suas ordens. E a todos se avantaja o príncipe da corte celeste, São Miguel, que é o mais zeloso em render-lhe e procurar toda sorte de homenagens, sempre atento para ter a honra de, a sua palavra, prestar um serviço a algum dos seus servidores. Item 9. Toda a terra está cheia de sua glória, particularmente entre os cristãos, que a tomam como padroeira e protetora em muitos países, províncias, dioceses e cidades. Inúmeras catedrais são consagradas sob a invocação de seu nome. Igreja alguma se encontra sem um altar em sua honra. Não há região ou país que não possua alguma de suas imagens milagrosas, junto das quais todos os males são curados e se obtém todos os bens. Quantas confrarias e congregações erigidas em sua honra, quantos instintos e ordens religiosas abrigados sob seu nome e proteção, quantos irmãos e irmãs
de todas as confrarias e quantos religiosos e religiosas, a entoar os seus louvores, a anunciar as suas maravilhas. Não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, não a louve. Mesmo os pecadores, os mais empedernidos, conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios no inferno, não há um que não a respeite, embora temendo. Depois disto, é preciso dizer: em verdade, com os santos. 2 pontos. De Maria, nunquam satis. Ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. É preciso dizer, ainda com o Espírito Santo: Hominis gloria eius filiae regis ab intus. Toda a glória da filha do rei está no interior. Salmo 44, 14. Como se toda a glória exterior que lhe dão a porfia, o céu e a terra, nada fosse em comparação daquela que ela recebe no interior, da parte do Criador, e que desconhecem as fracas criaturas incapazes de penetrar o segredo dos segredos do Rei. Item 12. Devemos, portanto, exclamar com o apóstolo: Nec oculus vidi, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit. 1 Coríntios 2:9. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviu, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem o coração do homem compreendeu as belezas, as grandezas e excelência de Maria. O milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. Se quiserdes compreender a mãe, diz um santo, compreendei o filho. Ela é uma digna mãe de Deus. Hic tacet hominis lingua. Toda a língua aqui emudeça. 13. E para finalizar, gravem isso no coração de vocês. Isso que eu vou dizer agora. Meu coração ditou tudo o que acabo de escrever com especial alegria, para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e que é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez e também da segunda o fará resplandecer. Amém. Amém. A próxima vai ser o capítulo 1, necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Eu vou colocar aqui, dia 13 de maio, em homenagem aqui à aparição dela em Fátima.